Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo. Muito bem-vindo novamente aqui no canal CRB para começarmos a nossa nova série O que é isso, João? O que João tem a nos ensinar, o Evangelho de João? E aqui no capítulo 1, nós vamos estar dando o nosso início a essa série. E antes de entrar nessa série, quem é que não viu esse vídeo essa semana? Se você viu esse vídeo e não se escandalizou, se você viu esse vídeo e não se preocupou, essa série de 1 João é para você. Logo após nossa vinheta, estaremos dando início a esta série de Que é isso, João? No Evangelho de João, você é meu convidado para estarmos meditando sobre este livro. Então, o que diz o Evangelho de João? Vamos começar aqui no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14, nessa primeira parte do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da sua luz, e para o que crerem nele e por ele. Não era ele a luz, mas para testificar da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todos os homens que veem o mundo. Estava o mundo, e o mundo não foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Não veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, lhe deram o poder de serem feitos filhos de Deus, e os que o creram em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos sua glória, como a glória do unigênito de Pai, cheio da graça e da sua verdade. Então está aqui a primeira parte do Evangelho de 1 João. Nós podemos notar que o Evangelho de João começa reconhecendo a grandeza de Deus e a manifestação de Cristo. Nos primeiros 5 versículos de João, ele faz uma apresentação de quem era Deus, mas era óbvio, porque é como se fosse preciso apresentar Deus. O povo já estava conhecendo Deus, o povo já sabia quem era Deus, mas de fato era preciso para que nós homens relembrássemos de quem era Deus. Mas então por que o Evangelho de João nos faz lembrar quem é Deus? Por quê? Qual que era o motivo? Se era preciso? Era preciso por causa do nosso pecado. O nosso pecado nos distancia de Deus. O nosso pecado faz esquecer de quem é Deus. Você vê como era necessário, era preciso? Porque nós temos a facilidade de, nas horas difíceis, esquecermos quem é Deus, do que Deus é capaz. Nas horas boas, nós lembramos com facilidade. Porque quando nós vemos o mar se abrindo, a gente passa e chega do outro lado, do lado seco.
e ver o exército de Faraó sendo engolido pelas águas, é fácil. Porque nós já passamos do outro lado, nós vemos a grandeza de Deus. Então contar para o próximo da grandeza de Deus é fácil. Mas quando vem mais uma luta lá pela frente, nós esquecemos de que Deus fez aqui atrás. Então nós precisamos ser em todo momento lembrados de quem é Deus. E por isso nós temos a necessidade de fazermos devocionais diárias. Nós temos a necessidade de estarmos constantemente orando e lendo a Bíblia, para que o nosso pecado não venha nos fazer de esquecer de quem é Deus. E é por isso que o Evangelho de João nos usa 5 versículos dos 14 para nos fazer lembrar quem é Deus, do que Deus é capaz de fazer, do que Deus é capaz de realizar em nosso meio. Porém, no versículo 6, o texto nos revela e nos relata a chegada de um homem chamado João. E qual que era o seu propósito? E muitas vezes nós achamos que Deus vai fazer tudo por nós e para nós. E achamos que então Deus, porque Ele é soberano, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele tem que trabalhar ao nosso favor em todo o tempo e da forma que nós queremos e da forma que nós precisamos. E nós olhamos agora aqui para o texto que Deus usa um homem chamado João para anunciar a vinda de seu filho. Ele não usa anjos, ele não usa outros instrumentos, mas ele usa um homem natural, um homem como eu, como você, cheio de falhas, cheio de pecados, para anunciar a vinda do seu filho. E é por isso que eu gosto tanto do Evangelho de João, porque João não é alguém extraordinário. João não é alguém que, como a gente poderia talvez dizer, veio de outro mundo, um linguajar mais popular, mas não, é um homem natural, um homem comum, um homem que tem uma vida normal, como eu e como você. E ele então vira um instrumento na mão de Deus. E no versículo 6, então, a Bíblia nos relata que João foi o escolhido. E no versículo 7 ao 9, o texto nos demonstra que ele não deveria ser adorado, idolatrado, por causa da sua missão. Ele veio para ser testemunho, para que testificasse da luz, para que todos os que crêem por ele. Então, ele ia ser um porta-voz, ele ia ser um anunciante do Evangelho de Jesus, da pessoa de Jesus. E hoje nós vemos que não é tão simples assim, tão natural essas coisas pelos líderes religiosos da nossa época. Hoje nós vemos pastores, bispos, presbíteros, diáconos, apóstolos querendo os holofotes para si. O status, a glória, não querem mais anunciar Jesus sem um benefício próprio, sem levar vantagem, sem tirar algum proveito pessoal. E isso a Bíblia não se agrada. Nós vemos aqui João. E por quê? Os homens fazendo essas ações, eles tiram de Deus toda a glória, eles tiram de Deus toda a honra, ou pensam que tiram, e trazem para si. E trazem condenação também para si, esses homens. Porque se olharmos Apocalipse, versículos 22, 18 em diante, nós vemos que aquele que tirar qualquer ponto ou vírgula será tirado dos céus as suas bênçãos. E se alguém acrescentar algo, será acrescentado as maldições que estão escritas neste livro. É Bíblia. É só nós largarmos, sermos preguiçosos, lermos a Bíblia. Aí, esses homens, por acharem-se donos da situação, os senhores da verdade, colocam um jugo religioso para escravizar o povo.
Não, você só pode interpretar a Bíblia se você fizer o curso XYZ que a igreja aqui oferece. Porque se você for na igreja do Ciclano, Beltrano e Fulano, lá vão te ensinar uma outra verdade que... Que verdade? Por isso que muitas igrejas neopentecostais não se dão bem ou não querem nem ver perto uma igreja mais tradicional. Porque escondem, omitem a verdade da palavra de Deus. Para escravizar, para doutrinar, para tirar proveitos próprios do Evangelho de Jesus, da pessoa de Jesus, mascarando o inferno, ou até mesmo escondendo, maquiando, não falando mais de pecado, não falando mais de... E agora não, você é abençoado, você é próspero, Deus é obrigado a te dar uma casa, Deus é obrigado a te dar um carro. Nós vemos a vida dos apóstolos verdadeiros da Bíblia, dos profetas, dos reis, vidas humildes na presença de Deus. Mas não confunda humildade com miséria. Você pode ser miserável e ser soberbo. E você pode ser milionário e ser humilde. Temos que ter a sabedoria do Espírito Santo de Deus. Por isso que a Bíblia nos ensina sobre os dons espirituais na carta de Coríntios. Não vamos entrar nesses detalhes porque não é o propósito de agora. Mas nós vemos que lá o domínio próprio é um dom espiritual e nós precisamos adquiri-lo. Mas não é mais pregado, anunciado nos dias de hoje. Porque o mundo está avarento, o mundo está ganancioso. Se nós temos domínio próprio, nós vamos contra a lei deste mundo que desagrada certa classe pastoral ou ministerial. Entendeu? Porque muitas igrejas não falam mais sobre domínio próprio. Trabalhar caráter dá trabalho. Eles não querem. Então é muito mais fácil falar, não, é do diabo. Tudo é do diabo. E sendo que o diabo muitas vezes nem age, porque a personalidade da pessoa, o caráter da pessoa precisa ser trabalhado. E por isso hoje a bagunça que temos na igreja de Jesus. Mas não se preocupe. Tudo isso está no controle de Deus. Tudo isso é necessário e tudo isso é projeto de Deus. Eu não estou louco te falando isso. Porque a Bíblia fala que o amor de muitos se esfriaria. Como é que vai se esfriar o amor de muitos se tiver tudo maravilhoso? O fogo prova o ouro. E no meio da pepita de ouro vem muitos resíduos que desqualificam a pureza do ouro. E no fogo ele é provado e só fica realmente o ouro verdadeiro, o que vale. E assim somos nós cristãos. Vamos ser lançados no fogo para sermos provados e aprovados para a glória de Deus. No versículo 10 e versículo 11, ele nos apresenta Jesus sem rodeios, sem seu propósito, sua missão, de fato, para que Jesus veio. Então aqui é um ponto muito interessante, porque ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então nós vemos que Jesus ele tem um propósito, ele veio resgatar, ele veio trazer de volta o homem ao qual está nos seus pecados, nos seus delitos, mortos para Deus, para a sua presença de novo. Mas os homens o rejeitaram. E quando falam hoje de um Jesus que aceita tudo e é de todos, me preocupa. Por que me preocupa? Porque olhando para esse versículo, vemos que Jesus veio para todos, mas a maioria o rejeitou. Então disseram que hoje Jesus é de todos, de todas, de todos, é balela, é conversa furada. Jesus escolheu um povo ao qual está disposto a servi-lo em santidade, em honra, em glória, para Ele, não para nós, não para os outros.
e os homens não estão dispostos, como nós vimos no vídeo no início dessa mensagem. Os homens continuam falando de Jesus maravilhoso, mas de fato desejam o inferno. E isso tem entrado em nossas igrejas. Isso tem entrado nos nossos lares cristãos. E como é que nós estamos feitos? Abraçado ou rejeitado? Nós temos adquirido essas malignidades do mundo atual ou temos rejeitado? E se temos rejeitados, você está pronto para ser cancelado? São perguntas que temos que fazer para nós todos os dias. E vale a pena ser cancelado por Jesus? São perguntas que cada um de nós temos que responder para nós e para Deus. Não adianta dizer para você que vale a pena, mesmo tendo a certeza e a convicção que vale a pena, se você não desejar, se você não entender o motivo real dessas coisas. Que Deus possa vos abençoar, meditar nessa palavra e a gente se encontre no próximo vídeo, na continuação dessa série. O que é isso, João? Deus os abençoe e até a próxima em nome de Jesus.